através de um reino dividido. Porque o reino de Israel, ainda quando Salomão reinava, ele não era um reino dividido, mas ele era um único reino. Salomão ele reinava sobre as 12 tribos de Israel. Depois da sua morte, a Bíblia nos diz, irmãos, que houve a divisão dos reinos. Um reino que, antes da divisão, durou aproximadamente 120 anos. Foram 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado de Salomão. Ainda unido, ainda unificado. Então, depois da morte de Salomão, por causa da dureza do coração do seu filho, Roboão, houve a divisão. Porque nesse período, a palavra do Senhor nosso Deus ainda nos diz que Jeroboão, filho de Nebate, ele estava no Egito porque ele havia justamente fugido da face de Salomão para não ser morto. Então ele estava lá no Egito. Então quando Roboão ele assume o trono de Israel, quando ele assume o reinado no lugar do seu pai, a Bíblia diz que o povo de Israel chegou-se a Roboão e disse: olha, o teu pai, nós servimos o teu pai, mas ele colocou sobre nós um jugo muito pesado. E nós gostaríamos, viemos conversar com o rei, para que o rei possa aliviar esse jugo, possa aliviar esta carga. Então a Bíblia nos diz, irmãos, que o rei na época pediu 3 dias para dar resposta ao povo. E durante esses 3 dias, a Bíblia diz que ele chamou os conselheiros, que em outra hora eram os conselheiros do seu pai, os anciãos, e disse: olha, assim me falou o povo, o que eu hei de fazer? E a Bíblia diz que os anciãos aconselhou Roboão, dizendo: olha, aceita, alivia a carga, porque se você tratar o povo bem, o povo vai ter prazer em te servir. Aceita. Aí a Bíblia diz, irmãos, que depois que ele toma o conselho dos anciãos, ele sai e agora ele toma o conselho dos jovens. E o jovem disse: olha, você é rei, você tem que ter punho firme, punho forte. Fala para eles que o seu jugo será mais pesado do que o jugo do seu pai. Então, irmãos, assim a Bíblia diz que ao 3º dia foi isso que ele falou para o povo. Então causou essa revolta. Imediatamente o povo mandou mensageiros a Jeroboão, que estava no Egito, e Jeroboão ele sobe. E quando ele subiu, houve a divisão. 10 tribos seguiu Jeroboão e 2 tribos ficou do lado de Roboão, filho de Salomão. Ali houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é a mesma coisa que o reino de Israel. E o reino do sul, o reino de Judá, que foi dividido. O reino do sul e o reino do norte. O reino do sul tinha apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então houve essa divisão, irmãos. Quando houve a divisão, evidentemente que Roboão ele não aceitou. Então o que ele faz? Ele juntou um exército de 180 mil homens aptos para a guerra. E ele ia descer para pelejar, para conquistar aquilo mesmo que ele havia perdido, aquilo mesmo que ele havia desperdiçado, porque não deu ouvido aos conselhos dos anciãos. Então, irmãos, quando ele vai pelejar contra Israel, o rei do norte, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta e não permite que ele peleje. E a Bíblia diz que cada um foi para o seu lugar e não houve guerra. Pois muito bem, passa-se o tempo, irmão, só que o reino do sul, ele tinha como capital Jerusalém. Então, Jerusalém tanto era a capital política como a capital religiosa. Mesmo depois da divisão, mesmo depois da separação, todo o reino do norte, eles vinham cultuar a Deus em Jerusalém, no templo construído por Salomão. Então eles vinham adorar, eles vinham glorificar a Deus. E assim, anualmente, todas as festas, eles estavam ali cultuando, eles estavam glorificando, eles estavam adorando a Deus, bendizendo a Deus, a ponto, irmãos, que a Bíblia nos diz aqui, que Jeroboão, ele ficou com ciúmes, ele ficou
assim, com sentimento temeroso. Ele disse: se este povo continuar indo adorar, se esse povo continuar indo cultuar em Jerusalém, o que é que vai fazer? O povo vai se voltar e vai se unir mais uma vez com Roboão, o seu senhor. E o que eles vão fazer? Eles vão me matar. E o reino será totalmente restituído mais uma vez a Roboão. Então ele tomou conselhos e a Bíblia diz que ele disse que ia mudar o sistema religioso. Então ele chega, construiu, irmãos, um bezerro de ouro, colocou um na cidade de Betel e colocou outro na cidade de Dan. Glória a Deus. Então ele coloca 2 bezerros de ouro. Agora é interessante, vemos que se no Reino do Sul havia Jerusalém como capital religiosa, agora no Reino do Norte havia 2 capitais religiosas. Uma estava em Betel e a outra estava em Dan. É o que nos diz a Bíblia. E ali, meus amados irmãos, ele chega, convida todo o povo e diz: eis aí os vossos deuses, ou o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Glória a Deus. Baseado naquilo, no mesmo pecado que havia cometido o povo de Israel quando Moisés estava no monte, ali ele comete também o pecado da idolatria, fazendo com que o povo pecasse diante do Senhor e ele mesmo corrompendo a sua fé, ele mesmo corrompendo a sua espiritualidade. Coloca-se ali 2 bezerros de ouro para que o povo pudesse sacrificar e o povo pudesse adorar. A Bíblia nos diz que ele levantou sacerdote, ele preparou altares, ele preparou casas ali para que o povo pudesse sacrificar e cultuar a outros deuses, cultuar a Baal. E o que é interessante, irmãos, que ele chega para o povo e ele disse o seguinte: ele disse: olha, para vocês sair daqui para ir cultuar lá em Jerusalém, é uma caminhada muito longa, é muito difícil, é muito complicado para vocês sair daqui para ir adorar lá. Não há mais necessidade. Eis aqui o vosso Deus, vocês agora têm a quem adorar, e não há mais necessidade nenhuma de vocês saírem daqui para ir adorar em Jerusalém. Ele disse: porque é difícil, é melhor cultuar aqui, é melhor ficar aqui. Aleluia, glória a Deus. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão. Glória a Deus. Entendeu pela sua vida? E agora ele convida todo o povo, dizendo que não havia mais nenhuma necessidade de esforço. Não precisavam mais eles descer para Jerusalém para adorar. Irmãos, quando eu olho para esta palavra nessa noite, nós vemos aqui a sutileza do adversário das nossas vidas. O quanto ele é sutil. Ele não vai chegar de forma agressiva. Ele não vai chegar impondo que você não tem que fazer, impondo que você não deve isso, não deve aquilo. Ele não chega impondo nada, mas ele chega com sutileza, com artimanha, ele chega convencendo aos poucos. É dessa forma que ele trabalha. Nós vemos isso quando Eva, ela foi tentada lá no Jardim do Éden. Nós não vemos ali a serpente, né, que é a figura do diabo, dizendo: olha, você tem que comer de todo jeito, você tem que comer. Não é isso que ele faz. Mas o diabo, ali na figura da serpente, chega dizendo: olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedora do bem